Irmãos, abramos nossas Bíblias em Lucas, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 9. Do 9 ao 18, diz assim: A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a estes espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Santo Deus amado, te damos graças pelo poder da tua palavra. Pedimos entendimento, que possamos guardar no coração, que teu nome seja exaltado nessa noite. E para aqueles que nos ouvem e nos assistem em casa, que o Senhor dê compreensão e toque em suas vidas, porquanto precisamos tanto de Ti e nos humilhar diante de Ti, porque Tu és Deus. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, essa parábola é bem conhecida e o texto aqui nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, Ele está chegando ao final do seu ministério e se dirige para Jerusalém, e especificamente o templo. O templo em Jerusalém tinha um significado importantíssimo. O templo foi construído pelos judeus sob orientação divina, mas com o tempo a adoração e também o louvor e os sacrifícios foram se tornando sem muita importância para o povo de Deus. No início do capítulo 20, nós vimos os escribas, os fariseus, questionando a autoridade de Cristo, porque Jesus estava indo para lá, já nessa última semana da sua vida, e iria então enfrentar a morte e a ressurreição, mas ele é rejeitado, perseguido. O Sinédrio era como se fosse uma assembleia legislativa. Então era uma força, era um poder que representava o povo de Deus, os judeus. Mas quem dominava Jerusalém, o templo, era mesmo os romanos. E eles tinham liberdade para fazer os seus serviços religiosos, o louvor, a adoração no templo, mas em coisas mais importantes, quem dominava a região eram os romanos. E acabava que o Sinédrio era formado por escribas, fariseus e saduceus. Eram como se fossem partidos, né, políticos. Na verdade, isso é que acontecia. E esses partidos, eles dominavam. Os romanos, eles deixavam que o povo dominado governasse a si mesmo, desde que prestasse conta a Roma. E tudo que esses partidos faziam
era obedecer a Roma. Eles tinham certa liberdade, mas não total liberdade. E por isso, cuidado com o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo estava sendo, amados irmãos, para eles, como alguém da oposição, alguém que está querendo mudar tudo. E a mensagem de Jesus era favorável aos pobres, aos doentes, aos fracos e a todos. Jesus, ele não só tinha essa mensagem, mas além disso ele curava as pessoas. O Senhor Jesus estava levando atrás de si muita gente, a multidão, as pessoas seguindo, e os fariseus, o pessoal lá do Sinédrio, seriam os deputados, estavam preocupados que isso não viesse comprometer a relação dos judeus com os romanos. É mais ou menos nesse contexto que o Senhor Jesus profere essa parábola a partir do versículo 9, porque se nós vamos entender essa parábola, o texto diz que certo homem plantou uma vinha. Então Jesus está aqui trazendo uma parábola que é a maneira como ele usava para criar situações reais e falar de forma clara e objetiva. Então o Senhor Jesus, na sua disputa com os fariseus, ele não responde de onde vinha sua autoridade, não falou sobre isso, mas continuou pregando e ensinando no templo. Então o Senhor Jesus estava indo lá para Jerusalém para a sua última semana de vida. E então ele traz essa parábola, como ele vai significar isso e passar para todas as pessoas, e inclusive também falando para os fariseus. Está falando para tanto amigos como seguidores, tanto amigos como inimigos de Cristo. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. O texto conta que no devido tempo mandou um servo aos lavradores que lhe dessem do fruto. Esse dono da vinha tinha viajado e deixou na mão de algumas pessoas. Mandou seus servos para colher os frutos da vinha. Os lavradores que cuidavam da vinha espancaram esse servo e despacharam vazio. O dono mandou novamente outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda outra pessoa, um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então o dono da vinha só tinha agora uma opção, verso 13: que farei? Eu vou enviar o meu filho amado. Meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam, dizendo: ora, este é o herdeiro, vamos matá-lo e vamos ficar com a herança para nós. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Essa é a pergunta de Jesus, contando esse fato de que 3 pessoas, e depois o filho morreu. E esse texto, irmãos, até aqui nos mostra como o homem é contrário a Deus, a perversidade humana. Claro que quando ele diz: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa, e lançando o mataram, que lhes fará, pois, o dono da vinha? Porque, por último, o texto está bem claro, o dono da vinha mandou o filho amado. E com certeza estamos entendendo, irmãos, a relação entre os homens e Deus. Como a relação entre os homens e Deus é um atrito, a rejeição que os homens têm a Deus. O pecado dos homens, ou os pecados dos homens, não são exatamente, irmãos, matar, roubar, ou mesmo toda a lei que está em Gênesis. Não. Podemos imaginar que
Nós pecamos e Deus fica chateado conosco. Mas o maior pecado e o que mais entristece a Deus é a rejeição que os homens têm para com Deus. Porque Deus criou o mundo. Se nós ampliarmos isso aqui para uma vinha, Deus criou o paraíso. E Ele é o dono de tudo que Ele fez. Mas os homens, eles não respeitam Deus como sendo dono de tudo que existe. Isso aqui é que é grave, irmãos. Não tanto matar, roubar ou fazer qualquer outra coisa, mas a rejeição para com Deus. O homem não quer Deus e nem quer o seu filho. É o filho dele, o filho amado, vamos matá-lo também. E se nós formos sinceros, nós vamos ver, queridos, a cada dia da nossa vida, as pessoas querendo matar Deus. Não só Deus, mas o seu filho. Não queremos Deus. A mensagem que passa aqui desses lavradores maus é que eles não querem Deus. O Senhor Jesus está deixando bem claro o relacionamento de Deus com os homens. O que mais atrapalha esse relacionamento é o fato de que os homens querem ser dono daquilo que pertence a Deus. Sequer nossa vida nos pertence, queridos. Se formos ser honestos e sinceros, até a nossa vida não nos pertence, porque Deus nos criou. E dentro desse contexto existe um propósito divino. Podemos pensar em propósito. O que é um propósito? Por exemplo, algumas grandes empresas, elas têm seu propósito. A Coca-Cola, por exemplo, tem um propósito definido. Qual é o propósito da Coca-Cola? É proporcionar a cada pessoa do mundo um pouquinho de refrigério através do seu refrigerante. Até então eu pensava que a Coca-Cola tinha como propósito ganhar dinheiro. Mas não é. O propósito da Coca-Cola é proporcionar nas pessoas um momento de refrigério quando ele bebe a Coca-Cola. E ficamos pensando, qual é o nosso propósito na vida? Ou qual é o propósito de Deus? Ganhar dinheiro? Qual é o propósito? O propósito é muito mais que objetivo. Inclusive na nossa vida, nós temos que ter, queridos, um propósito definido. Porque eu nasci, qual é o plano de Deus para a minha vida? Eu sou dono de alguma coisa? Não. Deus é que é o nosso dono. Deus é o nosso dono. Então nós vemos aqui nesse texto, queridos, e lançando fora da vinha o mataram, lhes fará, pois, o que fará o dono da vinha? Verso 16, virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. O juízo de Deus. Os irmãos estão percebendo? Os homens são pecadores, eles não querem Deus na sua vida, eles querem tomar posse do que não é seu, porque nem a nossa vida nos pertence. Mas Deus não está apático. Precisamos dizer isso às pessoas, a você que nos ouve. Deus vai exterminar, Ele vai vir, exterminará os lavradores, vai passar a vinha a outros. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair na pedra, sobre a pedra, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então nós temos, irmãos, nessa passagem bíblica, uma mensagem de uma tentativa de acordo com Deus e a humanidade. Deus cria todas as coisas, deixa para Adão, para Eva, mas com o passar do tempo, essas pessoas pecam, elas dizem não para Deus, elas não querem Deus, elas querem seguir os seus caminhos.
E há uma rejeição da humanidade com Deus que permanece até hoje. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Ele está sempre querendo reconciliar os homens com Ele mesmo. Jesus Cristo é essa pedra. Os homens se apropriaram do que pertence a Deus. Não aceitam o que vem de Deus. Se formos sinceros, vamos perceber que as coisas de Deus são, para nós, irmãos, como algo sacrificante. A gente faz as coisas para Deus como se fosse um sacrifício via igreja. A gente esquece, embora não possa esquecer, irmãos, de que nós temos um Deus que é Deus, que é juiz, que julgará, que vai pedir contas da nossa vida. Manda um primeiro servo, segundo, terceiro e por último filho. Esse filho é Cristo, queridos, não tem outra explicação. O dono da vinha é Deus. Mandou o filho, que também foi morto, foi rejeitado. O que mais desagrada e entristece a Deus é o não reconhecimento, é a falta de adoração. O que mais desagrada a Deus, queridos, a falta de gratidão, de reconhecer Deus com temor. Poderíamos pensar, onde está o temor a Deus? E se fizéssemos essa pergunta, mesmo dentro da igreja, estamos indo à igreja para quê? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, diz a Bíblia. Para nós reconhecermos que nós não somos dono de nada, nós não somos dono da vinha. Se Deus nos permite, se Deus nos empresta algum ministério, se Deus quer usar a nossa vida para, de alguma forma, glorificá-lo, mas isso é dele, é para a glória dele mesmo. Quando nós vemos aqui, irmãos, a pedra que os construtores rejeitaram, então poderíamos ficar aqui nesse verbo rejeição. Podemos estar falando para pessoas que creem em Deus, poderíamos estar falando para pessoas que não acreditam em Deus agora, quem sabe você está nos vendo, nos ouvindo e não quer Deus. Rejeição a Deus. O que é que uma pessoa que rejeita Deus, que não quer saber de Deus, que não atende a Deus, alguém que não quer obedecer a Deus, que não quer fazer as pazes com Deus, o que é que uma pessoa dessa pode esperar na sua vida, no seu futuro? Qual é o propósito de você ter nascido? Se Deus nos criou, se você nasceu, foi criado por Deus para glorificá-lo, a pergunta é: qual é o propósito? Existimos para quê? Por que estamos aqui? Qual é o propósito? Se não glorificar a Deus. Se tivermos que definir um propósito pessoal, qual seria? O que você diria assim? Eu vou, não como a Coca-Cola, mas eu vou tentar produzir em Deus alguma alegria nele. Será que algo que a gente faça pode gerar em Deus satisfação? Será que nós poderíamos pensar: Senhor, o propósito da minha vida é adorar a Ti, Senhor. Eu existo para adorar a Deus. Eu nasci para glorificar a Deus. Será que poderíamos dizer isso? Não se tratando aqui de uma religião ou de outra
mas pensar: qual é o propósito da minha vida? O que é que eu penso para mim mesmo? Acredito, queridos, que seria isso: glorificar a Deus, adorar a Deus. Porque também dentro desse contexto, irmãos, há um Deus poderoso que enfrentaremos. A pedra, a principal coisa de uma construção é a pedra. A pedra é principal, a pedra que sustenta a construção de uma casa. Se passa a ser rejeitada, se nós começamos a rejeitar, se nós começamos a confiar em nós mesmos, pensando que nós podemos fazer coisas por nós mesmos, precisamos pedir a Deus perdão, pedir a Deus que nos ensine. Era isso que Jesus fazia no templo, queridos. Jesus estava levando lá para o templo, para aquelas pessoas, ensinamentos profundos. E é isso que a gente precisa pedir a Deus: ó Pai, o que significa essa pedra que os construtores rejeitaram? Porque essa pedra veio a ser a pedra principal. As construções, elas eram baseadas em uma pedra que segurava toda a construção de uma casa. A principal pedra angular para exatamente segurar as colunas da casa. Poderíamos pensar: como estão as colunas da sua construção, da sua casa, dos seus propósitos? Você está construindo em cima de quê? Porque Deus, queridos, Ele é o dono da nossa existência. Ele é o Senhor da nossa vida. E nós precisamos, queridos, nos apossar disso. Eu quero colocar como propósito diante de Deus algo que o agrade. Pedir perdão a Deus por pecados que talvez eu nem lembre. Porque não há outro estilo de vida, queridos. O que nós vamos escolher, amados? Nós não temos para onde ir. Só há um Deus, o único Deus a quem servimos. E precisamos nos aproximar dele. Pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Então, se você sair nessa noite, aqui em João Pessoa, por aí, por exemplo, você vai encontrar tudo que não presta acontecendo na praia, em bares, em outros lugares. As pessoas satisfazendo o ego, seus desejos carnais, seus pecados, fazendo o que pensam que querem, e Deus esquecido. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal. E nós sabemos que essa pedra principal na nossa vida é o Senhor Jesus, a pedra que sustenta nosso sistema de vida, o equilíbrio mental, a pedra que sustenta a nossa felicidade, irmãos. É a pedra principal que sustenta a nossa vida. Não há outra segurança além de Cristo. É Jesus a nossa pedra principal. E orarmos pedindo a Deus para que, se há em nós alguma coisa que não está no agrado do Senhor, que Ele tire, que Ele afaste. Porque há um juízo. Quero concluir com mais isso aqui: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, destruição, queridos. E aquele sobre quem a pedra cair, vai ficar reduzido a pó. O nosso orgulho, irmãos, não devemos deixar que o nosso orgulho nos reduza a pó. Quando eu leio essa palavra pó, o que me vem à mente é o pó de um lugar como cemitério,
porque é para onde nós todos vamos. Todos iremos para lá. Se reduz a pó, a nada. Por isso, amados irmãos, precisamos considerar a importância de nos aproximar de Deus. Nos aproximar de Deus. Porque há uma rejeição. O mundo diz não, está dizendo não para Deus. A ignorância. O mundo diz sim para um monte de coisa. O mundo diz sim para os ídolos. O mundo diz sim para a cachaça, para as drogas, para o divertimento. O mundo diz sim para isso tudo. Mas a pregação do Evangelho, ela não pode parar. Precisamos dizer que Jesus está voltando, que Deus está voltando, e que nós precisamos, amados, nos aproximar de Deus o mais rápido possível, chegar mais perto e pedir perdão, e pedir misericórdia, para que não caiamos no pecado da rejeição. Pedir a Deus que tire de nós toda a tendência da rejeição a Deus e as coisas de Deus. Rejeição. Essa é a palavra que fica. Que Deus nos livre da rejeição. Rejeição de variadas coisas que nós podemos nos encontrar. E ao contrário disso, pedir: Senhor, dá-me a graça do abraço, da aceitação, do perdão, da reconciliação. Vai e vê a minha casa, abençoa a minha família. Gera em mim o desejo da reconciliação, de pedir perdão. É tempo, queridos, de pedirmos perdão, de buscarmos a aceitação. O complexo da rejeição é algo terrível na vida de algumas pessoas que se sentem rejeitadas. Mas nos aproximarmos de Deus, ao invés de rejeitá-lo, precisamos buscar a Deus pedindo perdão. Senhor, tira de mim toda a rejeição, todo o mal que há dentro de mim, porque somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e nós sofremos por causa dos nossos pecados, porque não buscamos Deus, e porque há um juízo próximo que está chegando. Nós precisamos correr para os braços do Pai, precisamos correr para perto dele, pedir a Ele que nos dê perdão, porque é muito fácil nos afastarmos de Deus, mas é tempo de nos aproximar dele, de alguma forma. Deixar a religião de lado e buscar Deus, buscar Cristo de verdade, pedindo a Ele que nos perdoe e nos ajude e que nos faça chegar mais perto dele. Palavra de retorno. Preciso voltar para Deus, preciso chegar perto dele, porque é o lugar onde eu mais me sinto bem. Que Deus nos abençoe, queridos. Que você entenda isso e faça, e busque, pratique, pedir perdão, buscar perdão, aceitação. Nunca rejeite as coisas de Deus. Peça perdão pelos pecados. Busca o amor de Deus, a graça dele na nossa vida, porque essa é a melhor vida, a melhor maneira de viver que o homem pode experimentar. Que Ele nos abençoe. Amém. Eu vou orar nesse instante. Se tiver alguém aqui que se sente afastado, está rejeitando, não quer saber de Deus, enquanto eu oro, eu peço que você só levante a mão, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Enquanto eu estiver orando, se você quer essa oração, se você sabe que está rejeitando Deus, você levante a mão. Nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te damos graças, porque Tu és um Deus bondoso, amoroso, mesmo sendo rejeitado, morto naquela cruz, porque quiseram matar o Senhor Jesus, preferiram matá-lo do que enfrentá-lo. Mas pedimos perdão nessa noite, pedimos, ó Pai,
perdão pelas nossas fragilidades, e que o Senhor nunca se afaste de nós, mas esteja conosco sempre, nos abençoando em cada minuto da nossa vida. E aqueles que estão também desejando isso, mesmo que seja em suas casas, que o Senhor esteja salvando, abençoando e trazendo vida, em nome de Jesus. Amém.